ele. Ou seja, você tem pessoas na sociedade que curtem pãozinho, e por curtir esse pãozinho, elas vão lá e vão gastar parte da sua renda com esse pãozinho. Agora, o que tem por trás de uma cesta de pães como essa? Olha que doideira, gente. Por trás de uma cesta de pães, olha só, vamos lá. Aqui, logo aqui embaixo, logo no comecinho, vocês veem, lá na parte inferior, todo o processo. Olha só, a natureza, no cantinho de baixo, os grãos, isso tudo é tratado, vira uma fazenda, olha só, está sendo colhida, tá? Essa fazenda está passando por um processo de colheita, tá? Esse processo de colheita vai fazer com que o trigo seja disponibilizado para os sistemas de transformação que estão aqui na fábrica. Aí dentro da fábrica a gente tem sistemas de transformação que vão fazer com que esse trigo, junto com outros materiais, dê origem à farinha. E essa farinha que está sendo construída aqui na fábrica, numa empresa especificamente desenvolvida para isso, tá? É o que vai servir de matéria-prima, uma das matérias-primas, para que uma outra empresa chamada padaria, ou um sistema um pouquinho mais complexo, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, um sistema industrial, ele seja capaz de fazer com que o produto que vai ser entregue ao consumidor, ao cliente final, que é o pãozinho que está aqui no meio, ele seja desenvolvido, tá? Olha só, eu saí da natureza, tá? Passei por processos de transformação que envolveram uma empresa, duas empresas, três empresas, até chegar na minha padaria. E nessa padaria, esse pãozinho virou pão. Essa farinha virou massa, foi tratada, equipamentos, máquinas, instalação, e no final das contas, olha só, a atendente aqui embaixo, um processo de marketing, de oferta de produtos ao mercado, pegando os pãezinhos e disponibilizando para as pessoas. Tá? O que eu quero dizer com isso, gente? Todo o começo da nossa conversa, eu quero mostrar para vocês o seguinte: tudo que tem na sociedade, todos os produtos, todos os serviços que são oferecidos na sociedade, são sistemas que fazem a transformação do que está na natureza, tira tudo da natureza, tudo vem da natureza, tá? E tudo que sai da natureza passa por recursos, materiais, métodos, buscando resultados esperados para que seja feita entrega para a sociedade como um todo. Tá? O que eu quero dizer, pessoal? O negócio é o seguinte: toda a riqueza de uma sociedade não é expressa por dinheiro. A riqueza é expressa pelos produtos e serviços que estão disponíveis para as pessoas dentro da sociedade como um todo. Tá? Oferecer produtos que sejam desejados pelas pessoas, oferecer produtos que sejam interessantes para as pessoas, tá? Para os diferentes tipos de pessoas, para as diferentes utilidades, tá? É o grande desafio da sociedade como um todo, tá? Primeira coisinha que eu queria comentar com vocês, esse processo de criação de riqueza, tá? Criar riqueza. Veja bem, gente, se eu pego um determinado produto qualquer, se eu, por exemplo, passo num terreno, vejo lá uma manga, um pé de manga, entro no terreno, subo na mangueira, no pé de manga, colho a manga, saio com a manga dali, tá? Lavo ela, coloco num saquinho, vou até um determinado lugar e vendo essa manga. Pessoal, criei riqueza? Criei. Por incrível que pareça, eu criei. Pelo seguinte, a manga, quando estava lá no pé, ela era uma riqueza potencial. Ela estava lá, ela nasceu, ninguém plantou, ela estava quietinha lá no canto dela. Tá? Mas o fato de você ter ido até lá, ter encontrado a manga,
ter tido o trabalho de ir até o pé, colher essa manga e levar essa manga, dar um trato nela, colocar uma embalagem legalzinha e entregar para alguém que gostaria de consumir uma manga lá na frente, tá? O simples fato de você ter esse trabalho é um processo de agregação de valor. Você construiu um valor para alguém. Tem alguém que está quietinho num determinado canto, na sua casa, no seu local de trabalho, sei lá, e você colheu, levou e entregou na mão dela. E por conta disso, essa pessoa que teve um benefício recebido por você, ela vai ter todo o interesse em te dar uma contrapartida, que é a remuneração que você recebe pela riqueza que você cria, tá certo? E aí vem um primeiro elemento que eu quero comentar com vocês. Dentro desse processo todo, que envolve uma série de fatores, olha só, primeiro, voltando aqui, a quantidade de pessoas e a quantidade de instalações que são necessárias para transformar a natureza em pão. Tá? É um processo contínuo, é um processo sequencial que gera riqueza. Tá? Vamos discutir uma coisinha nessa brincadeira nossa, para a gente chegar nessa ideia de administração. Essa pessoinha que está aqui, essa atendente, tá certo? Essa atendente, ela está criando riqueza no trabalho que ela faz? Ela entrega valor para alguém? O que ela está fazendo? Ela está no balcão de atendimento de uma padaria. Nesse balcão de atendimento, quando você vai pedir um pãozinho, o atendente olha para você e fala, pergunta o que você quer, pega o produto do jeito que você quis, dá um sorriso, atende legalzinho você, e você se sente bem com isso. Ou seja, você recebeu o benefício desse funcionário. Esse funcionário que tem o trabalho de atender você, pegar o produto, colocar no saquinho, fazer a pesagem, colocar o preço e entregar na sua mão, esse trabalho que ele realiza é um processo de criação de riqueza. Tá? Gente, quando a gente fala em criar riqueza, tirar da natureza e entregar para clientes, é a grande criação de riqueza das cadeias produtivas que nós temos. Quando a gente vai olhar para dentro do sistema educacional, tá? Por exemplo, imagina que você está cursando o segundo grau, você está fazendo o ensino médio, tá? Você termina o segundo grau, daí você vai e arranja um emprego numa padaria. Você está entregando pães. Você ganha renda com isso. Por que você ganha renda? Porque você é um dos componentes, um dos membros dessa cadeia produtiva enorme, tá? Que está aplicando o seu trabalho para a entrega de valor para alguém. Esse trabalho que você está aplicando está gerando um valor dentro dessa estrutura produtiva inteira. Tá? Agora, se você agrega um valor pequenininho, a renda que você recebe é pequena. E se você agrega um valor maior? E se você é capaz de, por exemplo, em vez de simplesmente entregar o pão, você passa a ser capaz de projetar pães diferentes. Aí você tem que conhecer mais coisas, você tem que ter domínio sobre outros conhecimentos, sobre outras habilidades. Só que com esse domínio, a sua entrega de valor para a sociedade, ela melhora, ela é maior. Veja bem, uma coisa é você pegar um pãozinho pronto e entregar para alguém. A outra coisa é você criar a partir da farinha e dos ingredientes pães diferenciados. E esses pães diferenciados seriam entregues para os clientes em si. Veja bem, esse carinha que está aqui atrás, no processo produtivo da padaria, ele não está atendendo o cliente, mas ele está criando riqueza. Só que ele cria uma riqueza bem superior do que essa pessoa.
É um processo gradativo de criação da riqueza. Quem pega a semente e coloca dentro da terra, começou o processo de criação da riqueza. Quem faz os tratos agrícolas necessários para que o trigo cresça, está criando riqueza. Quem colhe e coloca esse trigo em sacos, está criando riqueza. Quem transforma o trigo em farinha, está criando riqueza. Quem transforma a farinha em pão, está criando mais riqueza ainda. E quem faz a entrega do pão para o cliente, termina de entregar a riqueza. Ou seja, é um processo de construção de uma entrega de valor que se faz ao cliente. E por que eu falo entrega de valor? Porque as pessoas percebem benefício com aquilo que é feito. Elas percebem uma vantagem para elas. Alguém fez alguma coisa. Você foi até uma loja, viu uma roupa, gostou da roupa, da camiseta, e comprou por camiseta. Você pagou por ela. Quando você paga por uma camiseta, você está recompensando toda a cadeia produtiva, desde a hora que aquela camiseta ainda não existia, ela estava dentro da terra, tá? E ela saiu da terra, seja em forma de algodão, seja em forma de petróleo, ou seja, ela saiu da terra de alguma maneira, através de alguma estrutura produtiva, até chegar naquela loja, lá no shopping onde você foi, adquirir essa camiseta, tá? E você paga pelo resultado final dessa cadeia produtiva inteira. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente, nos processos de criação de riqueza, você pode agregar mais valor ou menos valor. Quanto maior o valor que você agrega, maior a recompensa que você pleiteia, que você recebe da sociedade como um todo. Desenvolver processos de criação de riqueza capazes de perceberem benefício, fazer com que as pessoas percebam benefício e estejam predispostas a entregar riqueza, entregar renda por conta dessa riqueza entregue, tá? Esse é o grande desafio dos sistemas de transformação como um todo. E quem faz os sistemas de transformação pegar a natureza e entregar alguma coisa de valor lá na ponta do consumo é a administração. É administrar o fluxo de criação de riqueza. É através da administração que você coordena a engenharia agrícola, que você coordena a engenharia mecânica, que você coordena a indústria química, que você coordena a indústria de materiais e que você coordena todos os métodos de projeto de produtos para que, ao final das contas, você tenha uma criação de riqueza com entrega de valor. Essa coordenação de todo esse funcionamento, de todo esse esquema, passa pela administração. Antes de falar em administração, vamos pensar o seguinte, gente. Como eu estava dizendo para vocês, tá? Essa criação de riqueza é uma criação de riqueza que pega a natureza, transforma a natureza, passo a passo, até você ter um produto acabado. Esse produto acabado pode ser uma caneta, pode ser uma TV, pode ser um celular, pode ser um computador, tá? Pode ser uma camiseta, como eu disse para vocês, pode ser um pedaço de bife, tá? Mas espera aí, bife estava na natureza? Estava na forma de vaquinha. Nos recursos naturais, na pecuária, tá? Ou seja, tudo vem da natureza. Tudo que a gente tem, todos os produtos, todos os serviços, eles decorrem da natureza. E a criação de riqueza se dá pelos processos de transformação. Nessa transformação que se faz, a oportunidade, ela surge a partir do momento que você, primeiro, identifica necessidades aqui na sociedade, necessidades de riqueza, ou seja, produtos e serviços que são necessários. Gente, você pode vender, por exemplo, uma caneta que escreve, simples, básica, sossegada. Ela funciona, uma Bic, uma daquelas canetas esferográficas, basiquinhas. Preço baixo, funciona, tem utilidade, certo?
Ah, mas e se você entregar uma caneta de grife, uma caneta diferente, uma caneta XPTO toda cheia de história, que só vende em joalheria? Então, em vez de eu cobrar 3, 4 reais por uma caneta, eu vou cobrar 2.000, 3.000 reais por uma caneta. E eu fiz uma caneta, do mesmo jeito. Só que para eu conseguir fazer com que alguém pague 3.000 reais por uma caneta, essa caneta tem que ser diferente. Essa caneta tem que ter uma marca construída. Essa caneta precisa ter um histórico, uma garantia, uma distinção, uma exclusividade, um status por trás dele. Toda uma construção social que a gente faz, por exemplo, usando marketing, usando a função marketing que está nas organizações, tá? O posicionamento da imagem, tá? Ou seja, a entrega de valor que se faz na sociedade é uma entrega de valor que depende da capacidade que o indivíduo tem de construir e oferecer esse valor. Volto a falar, você pode ganhar dinheiro entregando pão, ou você pode ganhar dinheiro sendo o proprietário de uma empresa que transforma trigo em farinha. Assim como você pode ser o diretor de uma empresa dessa, ou você pode ser o funcionário que está fazendo a farinha. Tá? Todos têm papel nesse processo de criação de riqueza. De onde que vem, então, o convite, primeiro, para o curso superior? Por que uma universidade? Por que o curso superior? O que ele tem de diferente? O que ele oferece para você? Vamos lá. Falando da riqueza de uma sociedade, colocando um pouquinho de teoria nessa brincadeira, tá? A gente sair do pãozinho e para um aspecto um pouquinho mais teórico. Todo processo de riqueza em uma sociedade, ele depende da existência do que a gente chama de fatores de produção. Fatores de produção são os elementos que criam riqueza em qualquer sistema social, em qualquer sociedade. Sem um desses fatores de produção, você não cria riqueza. Tem que ter um deles para gerar riqueza. E tem um fator de produção que todo mundo tem, que é o trabalho. Tá? Se você é apto, e mesmo você tendo necessidades especiais, você também tem capacidade de, através do seu trabalho, criar riqueza. Tá? Os fatores de produção são os elementos básicos de criação de riqueza. Terra, trabalho, capital, tecnologia. Isso aqui é a base da economia. Tá? Pensando sobre terra, terra o que é? É um espaço físico, onde você instala alguma coisa e esse troço, na pior das hipóteses, remunera o proprietário da terra com aluguel. Trabalho, você executa uma atividade e você recebe salário por isso. Tá? Capital. Ah, você tem dinheiro, você tem uma grana sobrando? Legal. Então, esse dinheiro você pode, por exemplo, abrir um carrinho de cachorro-quente. E com esse carrinho de cachorro-quente, você empregou capital como capital produtivo. E você, com essa atividade empresarial, pode ter lucro. E aí você faz com que você gere riqueza. Ah, mas eu não quero trabalhar para terceiros, eu não quero. Eu pego o dinheiro e coloco num banco e invisto. Então, eu recebo juros em cima desse capital. Ah, eu tive uma bruta de uma ideia legal, dei uma sacada bem jóia, eu sou especialista em fazer pão, e eu fiz um pão muito diferente, um pão absolutamente inovador. Fui lá na INPI, Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, registrei minha ideia. E aí eu passo a ter direito sobre essa ideia. E uma empresa, uma Balduco da vida, por exemplo, gostou da minha ideia, quer vender esse produto que eu criei. Para vender esse produto que eu criei, ele vai me pagar um aluguel pela minha ideia, royalties. Ou seja, numa sociedade, criar riqueza depende de você ter um ou mais desses fatores de produção. Trabalho todo mundo tem. Você começa a trabalhar, começa a juntar uma grana, vai acumulando esse dinheiro, em determinado momento você tem um volume de capital suficiente para fazer uma aplicação financeira. Então você passa a ter renda através do trabalho, renda através do capital financeiro.
Aí você continua trabalhando. E, num determinado momento, você começa a ter um volume de dinheiro suficiente para comprar um imóvel. Aí você tem terra também, olha só. E aí você aluga a terra, você tem um capital financeiro e você tem seu trabalho. Você passou a ter 3 fontes de criação de riqueza. E aí você continua trabalhando. E você vai acumulando, e você vai recebendo recursos, parte do seu trabalho, e outra parte que não tem mais nada a ver com você, mas que também gera riqueza para você, que é o aluguel e o capital financeiro. E aí, em determinado momento, você monta um negócio. Aí você tem mais uma fonte de renda. Gente, cada fator de produção é capaz de gerar renda. Cada fator de produção vai gerar uma renda proporcional ao valor que ele consegue entregar para a sociedade. Se você entrega muito valor, quem recebe esse valor, quem recebe esse produto ou esse serviço, vai se sentir muito tentado a te dar uma remuneração compatível. Tá? Quanto melhor a entrega de valor, quanto maior é a capacidade de criar valor, mais você valoriza o seu passe, mais você valoriza a sua capacidade de trabalho, ou mais você valoriza suas ideias, a tecnologia. Tá? Veja bem, gente, você pode gastar seu tempo vendendo pão. Você pode gastar seu tempo projetando aplicativos para celular. Galera, vocês já perceberam quanto capacidade de criar riqueza que você tem, por exemplo, na produção de aplicativos de celular? Melhor do que isso, vocês já pensaram a capacidade de criação de riqueza que você tem criando uma empresa que tem analistas trabalhando para você, criando aplicativos de celular para você, que não entende nada de aplicativo de celular, mas entende de empresa, de organização, e entendendo de organização, consegue fazer com que as pessoas empreguem os fatores de produção e gerem renda para você, com o capital produtivo. Olha que loucura. Pessoal, traduzindo, estava comentando com vocês, por que o curso superior? Por que você sai do ensino médio e vai para uma faculdade? Para melhorar sua capacidade de criação de riqueza. Volto a falar. Com o curso superior, você vai ter mais oportunidades para criar mais riqueza. E, logicamente, você vai conseguir fazer o quê? Você vai conseguir ter uma recompensa em relação a essa riqueza que você criou. Tá? Então, quanto mais você se especializa, quanto mais você faz coisas diferentes do que todo o resto faz, quanto mais você cria soluções distintivas, produtos, serviços, entrega de valor, você pode ser um brilhante funcionário. E esse brilhante funcionário faz toda a diferença para uma organização. Essa organização vai remunerar você de uma forma muito mais positiva. Tá? Essa capacidade, essa busca por se capacitar para estar apto a entregar mais valor para a sociedade é o que a gente encontra nas faculdades e universidades. E, nesse sentido, uma coisa que eu, puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado, né? Sempre que a gente está falando de uma universidade, você tem um ambiente muito mais abrangente para a construção de riqueza, para capacitação para essa riqueza. Por exemplo, uma universidade que tem uma empresa júnior, uma universidade, um curso superior, que tenha uma integração com a sociedade, que permita que, por exemplo, você faça um intercâmbio internacional. Gente, peraí, mas eu vou estudar, daí eu vou passar um tempo em outro país, vou voltar, mas para que isso vai ser? O que eu vou ganhar com isso? Vai ganhar que o seu trabalho vai ter um acréscimo de capacidade de entrega de valor. Você vai conseguir entregar um valor diferenciado, seja pela experiência que você teve, seja pela vivência que você teve, seja pelo intercâmbio que você fez, seja pelos cursos que você fez, seja pelo tempo que você trabalhou junto com uma empresa júnior, por exemplo, de uma universidade, seja pelo estágio que você fez, tá? Seja pela sua iniciativa empreendedora, que você resolveu criar o seu próprio negócio. Tá?
essa capacidade de entrega de valor tem recompensa. E a recompensa é fazer com que, no mesmo tempo que você tem, que é limitado, você seja capaz de gerar muito mais renda. Pessoal, uma colocação para vocês pensarem. Quanto tempo do dia você consegue trabalhar? Ah, eu quero ganhar muita grana, eu quero ficar rico, joia, então eu vou trabalhar muito. O dia tem 24 horas, não tem? Tem. Você tem que dormir nesse período, não tem? Então, 24 não é o tempo total que você pode trabalhar. Você vai ter que trabalhar menos. Ah, eu vou trabalhar 18 horas. Uau. Você não vai fazer mais nada na vida, você não vai ter lazer, não vai ter família, não vai ter nada. 18 horas. 12 horas. E se você trabalhar 6 horas por dia? Como é que você faz para que você seja capaz de, trabalhando 6 horas por dia, criar uma renda superior? Trabalhando os fatores de produção. Veja bem, gente, vamos lá. Se você tiver que você fazer pão, você consegue fazer uma quantidade razoável depois por dia, não consegue? Tá. Agora, imagine que você, em vez de você fazer pão, você tenha uma equipe de 4 pessoas fazendo pão para você. Num método de trabalho, baseado em teoria científica da administração, aquela coisa de produção em massa, aquela coisa de ganhos de escala, uma série de técnicas bem facinhas de serem empregadas, mas que faz com que você multiplique a capacidade de criação de riqueza quando você tem, por exemplo, um processo produtivo feito por várias pessoas, a ponto de gerar um volume muito superior a que todos gerariam se fizessem sozinhos. Tá? Então, você põe gente para trabalhar para você. Tá? Esse pessoal que trabalha para você gera um volume de produtos suficiente para que você comercialize, remunere legal todas essas pessoas, e a renda que você gera é uma renda muito superior àquela que você geraria se estivesse trabalhando sozinho. E detalhe, como empresário, por exemplo, como funcionário não, como dono de uma empresa, qual que é o limite da renda sua? Qual o teto que você tem, por exemplo, para uma remuneração mensal? Ah, legal, eu consigo ganhar 5 mil reais. Beleza. Bota uma pessoa mais para trabalhar junto com você. Então, amplia seu negócio. 5 vira 8. Amplia mais, vira 15. Amplia mais, vira 20. Pessoal, vocês imaginam que quem criou a Coca-Cola, uns 50 anos atrás, sonhava em ter uma empresa do tamanho que é hoje? Não precisa ser tão grande assim. Olha para uma lojinha num shopping. A pessoa foi lá, abriu, e quando menos espera, começa a crescer. Ah, mas tem risco? Tem, claro. E é justamente para você ter mais chance de resultado, mais chance de sucesso, que existe a administração. Tá? Então, pessoal, primeiro recado que eu queria passar para vocês. Todo processo, toda a sociedade depende desse processo de criação de riqueza. Se hoje você tem um pãozinho francês para comer, se hoje você tem uma camiseta para vestir, se hoje você tem um tênis para usar, se hoje você tem uma mochila para transportar seu material, é porque alguém criou esses produtos, tá? E alguém projetou esses produtos, e alguém é dono do sistema de transformação que cria esses produtos. Tá? Ou seja, a riqueza de uma sociedade ela se dá através da atividade produtiva, através da economia, tá? Através da criação de produtos e serviços. Criação de produtos, oferta de serviços. E quanto mais você agrega valor naquilo que você faz, maior a sua renda, maior a sua capacidade de renda. E é justamente isso que as pessoas buscam no ensino superior. Aumentar a sua capacidade de renda, tá? A ponto de ter uma independência financeira e ganhar aquilo que quer ganhar. Ah, quero ganhar mais. Beleza, pode ir, vai em frente. Ferramentas, estruturas administrativas. Pessoal, por exemplo, vamos pegar o caso de um advogado, vai.
O advogado, quanto ele consegue ganhar? Ah, ele consegue ganhar bem, joia. Mas e se ele quiser ser realmente rico? Ele vai ter que ter um escritório de advocacia. Esse escritório de advocacia precisa de administração? Precisa. Ele tem que ser administrado. Se ele não souber administrar, não vai conseguir gerar toda essa renda. Pessoal, quando a gente fala em administração, entendam, eu não estou falando do curso exclusivamente do bacharelado em administração, mas eu estou falando da função administração, que existe tanto no curso de 4 anos, que é o bacharelado em administração, como existe nos cursos de curta duração, de 2 anos, que são os cursos superiores de tecnologia. Tá? Os cursos superiores de tecnologia, eu vou conversar já sobre eles com vocês, sobre os dois, as diferenças que tem entre eles, tá? Mas, nos dois casos, a capacidade que eles têm é criar ferramentas, projetar sistemas capazes de criação de riqueza. É exatamente essa diferença que tem, tá? É justamente essa diferença que tem no curso superior, quando você opta por essa linha de gestão e negócio, tá? Quando você vai por essa linha de gestão e negócio, é essa capacidade de pegar os sistemas de transformação e fazer eles funcionarem de maneira a criar muita riqueza para a sociedade em si, racionalizando, definindo funções, gerenciando os recursos, controlando o que acontece, direcionando estrategicamente. É isso que se faz quando se fala em gestão de negócios. Tá? Pessoal, o que são então sistemas produtivos? Que são esses carinhas que empregam os fatores de produção na criação de riqueza. O que são esses sistemas produtivos? Gente, uma fábrica, um shopping, um supermercado, olha só, tem um hotel aqui embaixo, tem um pet aqui do canto, olha só, tem um petzinho legal, tem um hospital aqui, tem uma escola aqui, tá o corpo de bombeiros, olha só a prefeitura trabalhando, olha o comércio aqui com as lojinhas. Gente, tudo isso faz parte do sistema produtivo, tá? Ah, mas o comércio é sistema produtivo? Sim. Quem que entrega o produto que a Brastemp produziu para os clientes, se não for a loja, que está na rua aqui, ó, que é a lojinha onde você compra os produtos, tá certo? Nos shoppings, tá? Veja bem, gente, transformação de riqueza, sistemas produtivos transformam a riqueza, constroem a riqueza que vai ser entregue. E essa entrega de valor se dá em todos os produtos e serviços que a sociedade tem, tá? Ou seja, todos os sistemas produtivos, eles criam o que a gente chama de bem-estar social, que é essa condição que você tem de ter acesso a produtos e serviços. Por exemplo, hoje está conseguindo assistir uma palestra, um conjunto de palestras, um evento como esse, tá? Através do quê? Através de toda a riqueza que a sociedade consegue canalizar e oferecer para a sua população, tá? Isso é o processo de criação de riqueza que as organizações fazem, tá? E onde entra a administração nessa brincadeira? A administração, o que ela faz? Primeiro, em qualquer área que seja numa padaria, seja numa grande indústria metalúrgica, seja no hospital, seja no hotel, seja numa funerária, seja num cemitério, tá? Qualquer área que seja. A administração, ela planeja o que é a entrega de valor, ela planeja os resultados possíveis através de processos de construção de cenário, análise de oportunidades, análise de ameaças, olha para o ambiente e identifica, puxa, isso aqui está faltando, isso aqui está sobrando, puta, dá para ganhar dinheiro com isso. Planeja. Aí ela organiza o funcionamento, a criação de riqueza. Ah, mas como é que ela organiza? Ela contrata todo o resto da galera. Se eu estou trabalhando, por exemplo, se eu estou administrando uma empresa, eu estou contratando advogado, posso contratar médico, eu posso ser o administrador, eu posso ser o dono de um hospital. E eu vou contratar médicos, eu vou contratar enfermeiros, eu vou contratar faxineiro, eu vou contratar um puta monte de gente. E esse monte de gente trabalhando vai gerar riqueza. Tá?
Dirige é quem coloca toda essa galera para trabalhar, é quem lidera, é quem dá aquela energia para que tudo aconteça. E se tem alguma coisa acontecendo, tem que ser controlado para saber se o resultado, se esse valor que está sendo entregue aqui, se esse valor que está sendo oferecido, está sendo compatível com aquilo que se esperava oferecer, dentro desse planejamento todo que foi feito aqui pela administração. Tá? Ou seja, falando um pouquinho mais da ideia da administração, de administrar, tá? Ela passa por que a gente chama de análise e construção de cenários. E, por exemplo, o que vocês imaginam que possa estar acontecendo daqui até o final do ano? O que dá para prever nesse cenário? Nossa, que sacanagem, o professor falou um negócio desse nessa época. Pois é um período complicado para se fazer a construção de cenários, mas tem várias empresas, vários empresários, muita gente que está ganhando muito dinheiro com esse negócio. Por quê? Porque encontrou oportunidades dentro de um momento de pandemia. Um monte de oportunidades. É só vocês verem, por exemplo, o sistema de entrega, de delivery, quanto cresceu. Tá? Imagina o carinha que é dono da Rappi ou do iFood. Quanto de grana esse cara está ganhando? Por conta do quê? Por conta de oportunidades que aconteceram dentro da universidade. Assim como tem oportunidades, também tem ameaças. Ah, meu Deus do céu, eu não vou poder abrir minha loja e agora faço o que da vida? Isso são ameaças. O que a administração faz? A administração analisa oportunidades, analisa ameaças, ela é a responsável pelo direcionamento das atividades de criação de riqueza, de maneira que você faça o máximo que você puder com o mínimo de emprego de recursos. Tá? É através dela que a gente faz seleção e organização dos recursos organizacionais, das pessoas, das instalações, das máquinas, equipamentos. Depende do que você está querendo fazer da vida. Tá? Ou seja, depende do perfil de estrutura organizacional. Ah, eu posso criar uma estação de saneamento de água. Claro que pode. Os materiais que você vai ter que comprar são diferentes, por exemplo, de um carrinho de cachorro-quente. Mas os dois são métodos de criação de riqueza. Ah, mas eu vou comprar um carrinho de cachorro-quente para eu vender o cachorro. Tudo bem. Então você vai ter um limite de renda. Ah, mas eu queria ganhar mais. Então cria um segundo carrinho de cachorro-quente e bota dois carinhas para trabalhar, um em cada canto da cidade. Você está ganhando, aqui tem um limite, ali tem outro limite, somou os dois, já ficou melhor a renda. Ah, mas eu quero ganhar mais. Abre um terceiro, cria uma franquia. Cria uma franquia, bota essa franquia no Brasil, um monte de gente querendo vender trabalhar pela sua ideia, né? E esse monte de gente querendo trabalhar pela sua ideia gera renda para você, porque afinal das contas, você como franqueador, você recebe o aluguel do uso da marca, do uso dos conceitos que você definiu pelo franqueado. Então você tem a ideia, tem uma empresa sua e tem um monte de gente trabalhando com a sua ideia, no país inteiro. E todo mundo que está trabalhando transfere um pouquinho de riqueza para você. Olha só que legal, está pagando dinheiro, tá? Administração usa os métodos e técnicas administrativas, ferramentas de definição de prioridade, ferramentas para análise de cenário, para planejamento estratégico, análise SWOT, tem um monte de ferramentinhas que ajudam a gente a viver, ajudam a gente a ganhar, ajudam a gente a criar e entregar valor. Tá? E as funções organizacionais que aqui começa a grande diferença para os cursos de tecnologia, para os tecnólogos em si, que eles se especializam em áreas mais pontuais, mais específicas. Por isso que é um curso mais curto. Em 2 anos você sai graduado em nível superior numa área específica, tá? Numa área específica da organização. Então, eu adoro a área de RH, eu quero me especializar mais ainda na área de RH. O tecnólogo em RH faz a festa, muito mais, muitas vezes, que uma pós-graduação em RH. Por quê? Porque você tem uma habilidade, você desenvolve uma habilidade muito maior, tá? Na área financeira, na área de logística, na área de qualidade, na área de marketing, na área de produção, na área de comércio exterior. Gente, são funções organizacionais específicas, tá? E a administração bota tudo isso para trabalhar, para fazer a entrega de valor, tá? Aí, qual é o grande desafio da gestão?
maximizar a entrega de valor aos clientes, de maneira a garantir a melhor recompensa possível, com essa maximização da entrega de valor. É esse que é o grande desafio da administração. E é onde está a oportunidade, é onde está a grande oportunidade da administração em si, da administração da gestão em si. É justamente pegar unidades produtivas, ou mesmo criar unidades produtivas, unidades de transformação, tá? Capazes de entregar valor, tá? Que seja valor distintivo, valor diferencial, coisas que outros não fazem, tá? E com isso ter a melhor recompensa. Tá? Esse é o grande desafio que a gente tem com isso. Falando um pouquinho especificamente da administração como um todo. Administração como carreira, tá? E nesse ponto, volto a falar. A administração, o papel dela é garantir o resultado das organizações. Que organizações? Gente, você pode administrar o seu guarda-roupa se quiser. Você pode conseguir, por exemplo, minimizar o tempo que você leva para trocar de roupa, para encontrar uma roupa que você quer para sair, tá? Desde que você tenha uma ordem, um método, uma estrutura de repente desenvolvida da simples organização do seu guarda-roupa. Tá? Veja bem, gente, quando você olha para sua mochila e se tiver tudo bagunçado, a chance que você tem de demorar mais tempo do que o necessário para achar, por exemplo, uma borracha, um carregador de celular, tá? Esse tempo a mais que você gasta para encontrar seu carregador de celular é tempo a menos que você viveu. É tempo que você podia ter feito qualquer outra coisa. Gasta do jeito que você quisesse. Mas não, você gastou procurando um negócio que não precisava ter procurado. Por quê? Porque podia estar previamente definido o local dele. Ou seja, é uma das vantagens da administração. Quando a gente fala em administração, pessoal, a primeira grande vantagem dela é a empregabilidade. Você trabalha em qualquer empresa, você faz qualquer coisa, é uma coisa de louco. Desde um escritório contábil até um escritório jurídico, gente, todas as atividades que entregam valor para a sociedade, precisam de alguém gerenciando, de alguém administrando. Para ter foco, para ter resultado, para ter garantia de resultado superior com os recursos existentes. Tá? Essa é a grande característica. É por isso que a empregabilidade é gigante. Tá? Se você leva a sério o que você faz, e se você busca realmente ser diferente, não tem perigo, não tem tempo ruim, quando a gente está falando em administração. Tá? Autonomia, por quê? Porque você pode simplesmente migrar de um lugar para o outro, você pode desenvolver uma atividade de geração de riqueza própria, você mesmo faz. Tá? Há limite para recompensa? Não. É o tipo da função que você bota mais gente para trabalhar, bota mais instalações, amplia seu negócio, tá? Você atua em qualquer tipo de organização, fora a capacidade de empreender, que é uma das coisas que a gente provoca tanto nos cursos de tecnologia quanto no curso de administração. A construção da capacidade empreendedora. A gente provoca o pessoalzinho para se tornar empreendedor. Pelo menos se quiser, né? Se não quiser, não gosto disso, não sei o quê, beleza, mas pelo menos você vai saber como faz. Vai que um dia precise. No caso específico dos tecnólogos, a possibilidade de direcionamento em funções organizacionais específicas. Tá? E seja bacharel em administração, seja tecnólogo, tanto faz. Desde o primeiro semestre do curso, você já é capaz de criar valor junto à sociedade. Ou seja, é o tipo de curso que bota você no estágio muito rapidamente, tá? Não tem pré-requisito. No primeiro semestre já tem agregação de valor suficiente para eu poder fazer alguma coisa numa empresa? Já, opa, com certeza. Porque é muito rápido, gente, é muito básico, é muito tranquilo. Os métodos administrativos, eles têm toda uma, como se diz, tem toda uma complexidade. Mas a gente tem condição de agregar valor com muita facilidade dentro da administração como um todo. E aqui eu queria fazer uma discussão com vocês. Bacharelado em administração ou um curso superior de tecnologia em gestão e negócios? O que vale mais a pena? Sei lá, depende do que você quer. Como bacharelado em administração, você tem uma abrangência maior, só que você não é especialista em... Você não vai ser especialista numa coisa.
mas você vai ser generalista, você atua em qualquer área. Como tecnólogo, você vai ter o conhecimento da administração com foco muito aprofundado, por exemplo, em marketing. E aí, em 2 anos, você está no mercado de trabalho gerando renda, tá? Rapidinho. Ah, e exercendo atividade de administração? Sim, só que uma área restrita. Tecnólogo, por exemplo, em comércio exterior. Ah, ele vai ter dificuldade em atuar em recursos humanos, mas em comércio exterior ele vai ser o cara que entende muito mais do que o administrador na área de comércio exterior. Cada um dos casos tem sua aplicação específica. A grande vantagem do tecnólogo é o curto espaço de tempo. E aqui eu fiz uma provocação para vocês. Bacharelado versus curso superior de tecnologia ou bacharelado mais curso superior de tecnologia. Uma das coisas que eu tenho percebido que é possível, tranquilamente, por exemplo, um aluno que se forma num curso de tecnologia, termina esse curso, complementa o curso de administração. Ou seja, depois dos 2 primeiros anos, ele volta para dentro do curso de administração e começa ali do 5º semestre em diante, por exemplo, fazendo suas adequações de grade para depois de 2 anos, 2 anos e meio, dependendo da estrutura de grade que tenha, tá? Você vai bacharel em administração também. Só que com a diferença de já ser tecnólogo e já poder estar atuando no mercado com os benefícios de ser um graduado de nível superior. Essa é uma das grandes questões que eu tenho visto acontecer com muita facilidade, principalmente porque nos dias de hoje, que está se procurando muitos funcionários, muitas pessoas capazes da pluralidade do conhecimento, capazes de navegar em diferentes direções, tá? Capazes de agregar valor diferencial. Pessoal, agregar valor diferencial não é fazer o que todo mundo faz, mas é saber o que todo mundo faz e ser capaz de fazer melhor alguma coisa. Diferencial você pode fazer a mesma coisa, só que melhor que os outros. Ou você pode fazer algo que ninguém faz. Nas duas direções a gente cria diferencial. Essa criação de diferencial a gente chama de posicionamento de marca, o posicionamento da organização. Você se posiciona, você faz com que as pessoas lembrem da empresa, lembrem de você, tá? Como alguém que entrega um valor diferente, tá? Uma determinada situação. Esse é o conceito de posicionamento. E perguntas? Se vocês tiverem. Gente? Oi? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu voltar aqui o negocinho. Estamos aqui. Chat, aqui está. Pessoal, vamos lá. Quiser, só perguntar. Ativa o áudio e pode perguntar. Estou à disposição. Nada, gente. Puxa vida. Vou perguntar o que vocês quiserem, gente. Vamos lá. Ninguém perguntou quem eu sou. Olha só que sacanagem. Só para complementar, pessoal, eu sou o coordenador do curso de administração e dos cursos superiores de tecnologia da Universidade Paulista aqui de Campinas, tá? Se por acaso vocês resolverem estudar por lá, vocês vão me encontrar. Viu? Qual o setor da administração que rende mais empregabilidade? Diego, vamos colocar assim, quais são as tendências da administração que a gente tem visto acontecer hoje, tá? Olha, de boa, tá, a parte de tecnologia, hoje a gente tem a indústria 4.0, a gente tem uma dinâmica muito grande nas redes sociais, tá? A área de marketing está sendo uma área muito demandada, a área de logística nunca deixou de ser uma área importante nas organizações, tá? Mesmo porque, assim, você pode fazer, uma empresa pode fazer o mesmo produto que todas as outras. A maneira como você entrega, a maneira como você atende, a maneira como você se relaciona com o cliente sempre consegue fazer a diferença.
por incrível que pareça. E por conta disso, a área de logística sempre foi muito importante, tá? Em termos de ter mais empregabilidade, tá? A área de comércio exterior tá bombando muito. Gente, de boa, hoje, pequenas empresas hoje pensam globalmente, tá? Você, por exemplo, pode montar um negocinho com 3, 4 colegas e já pensar no mercado internacional. Então, você pode, por exemplo, criar uma empresa comercial exportadora que pega um produto de um fabricante qualquer aqui do Brasil, que faça um negócio bem feitinho, que vale a pena colocar no exterior, arranjar um mercado internacional para ele, e você vai se matar tanto ganhar dinheiro. Simplesmente fazendo o quê? Encontrando oportunidades para colocação de produtos no exterior, por exemplo. Tá dentro da área do comércio exterior, que é uma área muito importante. Tem gente que adora a área de recursos humanos, tá? Então, assim, é difícil, gente. Eu diria o seguinte: tem oportunidade na área de marketing, tem oportunidade na área financeira. Gente, a área financeira, se você curte matemática e curte gestão financeira, a área financeira é uma área assim que é. Eu diria o seguinte: quando a gente olha os alunos que estão nos diferentes cursos, o pessoal que migra para a área financeira é uma quantidade menor. Então, bons administradores financeiros hoje em dia, eles. Eu diria o seguinte: tem bastante espaço para administrador financeiro. Tá? Tem que gostar, mas tem bastante espaço, tá dele. Salário médio de um administrador vai depender um pouquinho do nível, tá? Vai depender um pouquinho do nível. Eu já, por exemplo, você pode pensar um administrador trabalhando numa empresa de médio porte aí, lá pelos 4, 5 mil reais, tá? E esse valor aí pode chegar, pode dobrar ou triplicar, dependendo do resultado que ele entrega. Essa é a grande vantagem da administração, tá? Ou da própria. Gente, quando eu falo administração, entendo, não estou puxando a sardinha para o bacharelado em administração. Eu penso nos dois como um todo, porque a função, o tecnólogo em gestão de negócios, ele ele é um administrador, só que ele é um administrador limitado a uma área, tá? Mas a capacidade, a renda dele depende muito do valor que ele consegue entregar. Por exemplo, se ele tem um valor de entrega bem elevado, por exemplo, como um diretor, gente, sai de baixo, 30, 40 mil, depende de quanto ele gera de riqueza, o negócio em si. Tá? Eu assino, por exemplo, todos os contratos de estágio da universidade. Eu tenho alunos que entram a fazer estágio, lá no primeiro semestre, segundo semestre, com um nível de estágio assim de 1.500, 1.800, 2.000 e pouquinho. Tá? Assim como tem gente que entra por 800, 900 reais. Tá certo? Tem um espectro bastante grande. Mas existe, sim, não é tão desprezível, você ter já uma remuneração de 1.000 e pouquinho, quase, 1.000, chegando quase perto de 2.000 no estágio. Tá? Mais alguma coisa? Fácil arranjar estágio de administração? É o mais fácil de todos, gente, na boa. É muito fácil. Muito tranquilo. Muito tranquilo. E quanto maior o seu destaque no curso, quanto mais você se destaca, tá? Faz toda a diferença. Mais alguma coisa, gente? Pergunta, pessoal. Vamos. A gente fica feliz em responder. Nada? 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 Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Vou voltar para a apresentação. Então, pessoal, então, já que ninguém quer perguntar mais nada, agradeço a vocês. Obrigado aí pela presença, pela audição aqui, tá? Tchau, pessoal. Interrompendo o compartilhamento e voltando